Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson Damasio e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa da primeira série. Antes de nós iniciarmos a aula, nós vamos ver os nossos objetivos a serem cumpridos no dia de hoje. Olhem só. Nós vamos ler e interpretar um artigo de opinião. Já aviso a vocês que é uma parte de um artigo de opinião. Identificar elementos constitutivos deste tipo de texto. Estabelecer relações entre os argumentos e a tese apresentada. Então, a gente vai pensar aí bastante nesses argumentos. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de determinada palavra ou expressão. Tudo isso a gente vai fazer na aula de hoje. Primeira coisa, a gente vai refletir, pensar sobre as nossas atitudes com relação à nossa argumentação. Quais são as estratégias que você utiliza para convencer alguém? Lembrando que a argumentação é um dos meios que você utiliza para convencer alguém. E agora, qual estratégia você usa para convencer alguém? Não adianta você só chorar, e só isso não vai convencer uma pessoa. Você costuma citar falas de outras pessoas e exemplos sobre o mesmo assunto? Olha que interessante quando a gente vai pensar sobre a argumentação. Você costuma citar falas de outras pessoas? E quem são essas outras pessoas que você cita as falas? E você coloca outros exemplos sobre o mesmo assunto? Mas quais exemplos você está utilizando? Qual você utiliza para convencer alguém? É bem interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque o poder de argumentação, ele vale tanto para a oralidade, então, numa conversa, o poder de argumentação vale muito, como também na hora da escrita. Você saber argumentar é muito importante. No artigo de opinião, os argumentos bem fundamentados têm maior probabilidade de convencer os interlocutores. Então, se o seu argumento ele está bem fundamentado, é um argumento muito válido, é mais fácil de você convencer o interlocutor. Quem argumenta, como a própria palavra sugere, se vale de argumentos que nada mais são que razões, verdades, fatos, virtudes e valores. E quais são esses valores? Os éticos, os estéticos e os emocionais. Tão amplamente reconhecidos que justamente por isso servem de alicerce para a tese, essa ideia defendida. Então, olha que interessante, você vai aí buscar, certo? Fora do seu meio ali, você busca, por tudo aquilo que você já leu, tudo aquilo que você já conheceu, você busca essas referências para você fazer a sua argumentação e convencer o seu interlocutor. Então, você é o locutor, seja você escrevendo ou seja você falando, então você tem o seu interlocutor, aquela pessoa que vai te ouvir ou aquela pessoa que vai fazer a leitura daquilo que você escreveu. Então, se você tem uma opinião, então pensando que nós vamos falar de artigo de opinião, se você tem uma opinião, é muito importante que você consiga convencer essa pessoa que a sua opinião seja a mais correta sobre aquele assunto. Então, por isso, é extremamente importante pensarmos na argumentação. De que forma que nós vamos argumentar? Para quê? Para validar a minha ideia, validar a tese. Em um artigo de opinião, os argumentos aparecem com mais frequência. Então, eu tenho ali a estrutura do meu artigo de opinião. Os argumentos, eles vão aparecer com mais frequência onde? Letra A, na introdução, letra B, no desenvolvimento ou letra C, na conclusão. Onde será? Se você já escreveu um artigo de opinião, quando você escreveu esse artigo de opinião ou quando você leu um artigo de opinião, você conseguiu reconhecer ali no texto onde estavam os argumentos? Será que estava mais no início, no meio, mais para o final? Para facilitar, olha só, claro que eu tenho no desenvolvimento. Você vai desenvolver os seus argumentos para defender a sua ideia. Então, isso é bem importante dentro da estrutura ali que compõe o artigo de opinião. O artigo de opinião que nós vamos fazer a leitura de uma parte, ele se chama A Mentirosa Liberdade. Quem escreveu foi a Lia Luft, certo? No artigo de Lia Luft, publicado na revista Veja, em 25 de 3 de 2009, então já é mais antigo. Então eu já tenho que pensar também em quando isso foi.
né? Quanto tempo faz que esse artigo de opinião foi publicado? Então, eu tenho ali a data de 2009. E lembrando que os artigos de opiniões, eles podem ser ali divulgados tanto em revistas, jornais, pela internet. Então, nesse caso, nós temos ali como suporte a revista, ok? A autora levanta questionamentos a respeito da liberdade que é cerceada por padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Então, é isso que ela vai trazer no artigo dela. Leiamos uma parte do artigo e vejamos quais são os questionamentos e argumentos que a articulista apresenta, porque não basta você só ter a opinião, você tem que o quê? Argumentar, defender aquela ideia, né, sobre a sua opinião. Então, lembrando que nós vamos fazer a leitura de uma parte do texto, o texto já existe, então a gente vai fazer uma parte. Eu tenho aqui esse símbolo que significa que tem coisa antes, ok? Nunca se pôde viver tanto tempo e com tão boa qualidade, mas no atual endeusamento da juventude, como se só jovens merecessem amor, vitórias e sucesso, carregamos mais um ônus pesadíssimo e cruel. Temos de enganar o tempo. Temos de aparentar 15 anos se temos 30, 40 se temos 60 e 50 se temos 80 anos de idade. Adeus à juventude traz vantagens, mas eu não a quereria para sempre. Talvez nela sejamos mais bonitos, quem sabe mais cheios de planos e possibilidades, mas sabemos discernir as coisas que divisamos. Podemos optar com a mínima segurança, conseguimos olhar, analisar e curtir. Ou nos falta o que vem depois? Maturidade. Olha que interessante como a nossa autora, né, ela traz essa ideia ali da juventude, ela já está falando até mesmo da maturidade, de você estar preso ali, se você tem determinada idade, né, a obrigação de parecer que você tem menos idade. Então, tudo isso ela vai trazendo no texto dela. Nossa atividade nós vamos reler um trecho do texto e responder. Nesse trecho, a articulista faz uso de uma argumentação com base na evolução histórica. Então, olha só como ela vai argumentar. Ela vai argumentar com base na evolução histórica. Retire do trecho o termo ou os termos, pode ser mais de um, tá? Que justificam essa afirmativa. O que eu tenho nesse trecho que me remete à evolução histórica? Vou dar um tempo para você localizar esse trecho, escrever aí no seu caderno e eu volto já. Então, conseguiram localizar aí no trecho
né, aquilo que nos remete à evolução histórica, vamos fazer a leitura do trecho. Nunca se pôde viver tanto tempo e com tão boa qualidade, mas no atual endeusamento da juventude, como se só jovens merecessem amor, vitórias e sucesso, carregamos mais um ônus pesadíssimo e cruel. E então, nós temos que retirar do trecho algo que nos remeta à evolução histórica. Olha o que eu trouxe para vocês. Eu tenho o nunca e também eu tenho o atual. Esses termos vão me remeter à evolução histórica. Olha só, os termos que nos remetem à evolução histórica são o nunca, que é um advérbio, certo? E depois o atual, que é um adjetivo. Então eu tenho um nunca, como pensando aí num passado muito distante, e depois eu trago o quê? O atual. Tudo isso me remetendo à evolução histórica. Continuando o nosso artigo, parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados. O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? Ainda aguenta os chatos dos pais? Saiba que eles o controlam sob o pretexto de que o amam. Saia dessa. Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois, 40 anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele resort? Olha como a articulista vai fazendo com que a gente reflita a respeito mesmo da nossa posição, né, na sociedade, da nossa vida, do cotidiano. Então ela vai trazendo essas perguntas, essas cobranças que são feitas. Por isso nós temos o que a sequência de perguntas revela sobre a opinião da articulista com relação à liberdade. Lembra do nosso título? A mentirosa liberdade? E agora ela traz aí esse monte de perguntas. Ela coloca, ela levanta essas questões. E o que essas questões revelam a respeito da opinião da nossa articulista? Lembrando que a articulista é quem escreve o artigo de opinião. Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, escrever aí no seu caderno e eu volto já. Então, conseguiram pensar, refletir, pensar a respeito da opinião da nossa articulista, da autora desse texto, né, a Lia Luft. O que será que essas perguntas querem dizer? Vamos reler as perguntas? Olha só. O que você vai ser? Já ouviram isso? Alguém já te perguntou isso? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? Ainda aguenta os chatos dos pais? Saiba que eles o controlam sob o pretexto de que o amam. Saia dessa. Já precisa trabalhar?
Que chatice. E depois, né, então depois quando você fica mais velho, 40 anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto, e não tem aquele carro? Nunca esteve naquele resort? Então, será que você é uma das pessoas que já respondeu a essas perguntas? Ou será que você é uma das pessoas que faz essas perguntas aos outros? Então, é interessante a gente pensar nisso e pensar nessa opinião. Por isso, eu trouxe para vocês a seguinte coisa. É possível compreender que, para a autora, a liberdade é tolhida, ou seja, podada, pelas exigências convencionais feitas pela sociedade desde que nascemos até envelhecermos. Olha só, então nós temos ali essa cobrança, né, desde que você nasce até você envelhecer. Então essa liberdade, ela é podada, certo? Então a sociedade poda essa liberdade. Por quê? Porque você tem que seguir naquele ritmo. O que você quer ser? O que você vai ter? Ah, você tem tantos anos e só faz isso? Então são questões interessantes para a gente pensar e refletir. Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar, nadar contra toda essa louca correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer, ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça. Isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um bom aprendizado, mas leva algum tempo. Não é preciso escalar o Himalaia social, nem ser uma linda mulher, nem um homem poderoso. Olha como a nossa articulista traz essa ideia de cobrança. Você mesmo se cobrar. Às vezes você não precisa de tudo isso. Certo? Então você pode se acalmar ali. As coisas ajudam? Ajudam, assim como ela disse, mas não tem essa necessidade. E nós temos mais um exercício que, olha só, o que o leitor, você, o leitor, precisa conhecer para compreender o trecho. Não é preciso escalar o Himalaia social. Ela disse isso lá no finalzinho do que nós lemos. E qual o sentido produzido pelo termo Himalaia social? O que você precisa conhecer e qual é o sentido do Himalaia social? Vou dar um tempo para você responder aí no seu caderno, pesquisar se necessário for, e eu já volto. Então, conseguiram pensar a respeito desse Himalaia social? Porque a nossa autora ela diz a seguinte coisa: não é preciso escalar o Himalaia social. O que você precisa conhecer para você compreender esse trecho? Né? E também qual é o sentido desse Himalaia social? Olha o que eu trouxe para vocês.
O leitor precisa ter consciência, então você precisa saber, de que os Himalaias são a mais alta cadeia montanhosa do mundo. Então você precisa saber que o Himalaia é alto, mais alto do mundo. No contexto do artigo, o efeito de sentido produzido é de que não há necessidade de subir tão alto na escala social para ser feliz. Aquilo que a gente tinha conversado um pouquinho antes do exercício. Nem sempre você precisa cumprir todos aqueles questionamentos. Você pode ser feliz com outras coisas. Então, essa é a opinião da nossa articulista. Continuando, é possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate físico perfeito e grande fortuna, sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de deveres impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito. Olha que interessante. Então, por isso nós temos ali, mentirosa liberdade. Essa liberdade que as pessoas falam, mas que na verdade ela é tolhida pela sociedade, conforme a gente conversou na aula de hoje. E nosso exercício, vou pedir para vocês relerem um trecho e dizer: a articulista utiliza qual estratégia para aproximar o seu leitor e quais palavras ou termos comprovam essa aproximação. Então, que estratégia ela utiliza para aproximar o leitor? Vou dar um tempo para você reler o trecho, encontrar essas palavras e eu já volto. Então, encontraram a estratégia utilizada? Encontraram as palavras? Olha o que eu trouxe para vocês. A articulista faz uso do verbo e pronome na primeira pessoa do plural. Então, temos, é o verbo e depois o conosco, a primeira pessoa do plural. E também do termo agente, para se aproximar do leitor. Então, agente, ela e vocês, agente, certo? No trecho, liberdade não vem de correr atrás de deveres impostos de fora, mas de construir a nossa existência para a qual, vejam que a qual está marcada, com todo esse esforço, o desgaste
e desgaste, sobra tão pouco tempo. O pronome relativo a qual se refere a, letra A, liberdade, letra B, existência, letra C, sobra ou letra D, fora. Lembrando que o pronome vai retomar alguma coisa. O que ele está retomando? Está retomando a palavra existência. É isso que ele está retomando. Então aqui, ó, a nossa existência. Para qual? A existência. O que nós vimos hoje? Lemos e interpretamos parte de um artigo de opinião, identificamos elementos constitutivos desse tipo de texto, estabelecemos relações entre os argumentos e a tese apresentada, então a tese é a ideia, reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso de determinada palavra ou expressão. Tudo isso na aula de hoje e falando nisso, eu fico por aqui e até mais.